Novo Código de Processo Civil. Os artigos 188 a 199. Dos atos em geral e de sua prática por meio eletrônico em particular. Os atos processuais consistem em declarações de conhecimento ou de vontade. Todo ato tem forma, que pode ser escrita ou oral. O termo processual resulta de redução a escrito de ato oral. O artigo 188 visa afastar nulidade de ato ou termo processual por simples desobediência à forma prescrita em lei, suposto que haja atingido sua finalidade. Estabelece o artigo 280 que as citações e as intimações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Contudo, não se decreta a nulidade se atingiram o seu fim, respectivamente, o de chamar o réu ao processo para se defender e o de dar ciência às partes ou a terceiros de um ato ou fato processual. O artigo 983, 9º da Constituição, estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. O artigo 189 estabelece exceções decorrentes do princípio oposto, o da privacidade. Correndo o processo em segredo de justiça, somente as partes e seus procuradores podem consultar os autos e obter certidões, podendo o terceiro, em casos de separação e divórcio, obter certidão do dispositivo da sentença e do inventário e partilha dos bens. O artigo 22c da Lei 13.129, que alterou a Lei da Arbitragem, estabelece que o árbitro ou o tribunal arbitral pode expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional pratique ou determine o cumprimento de ato solicitado, observando-se no cumprimento da carta o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada. A menção à carta arbitral deixa certo que pode o árbitro conceder medida coercitiva. O que não pode é efetivá-la, para o que necessita da cooperação do juiz estatal, solicitada mediante carta, que lhe é apresentada pela parte interessada. O artigo 190 admite que, em ações relativas a direitos disponíveis, as partes disponham sobre o próprio procedimento. Tem-se, pois, agora, a possibilidade de negócios processuais, tais como pactos de empenhorabilidade, de ampliação ou redução de prazos, de rateio das despesas processuais, de exclusão do efeito suspensivo da apelação, de exclusão de execução provisória, de julgamento antecipado da lide e convenção a respeito de provas, inclusive sobre o ônus da prova. Fala-se, a propósito, de relativização do procedimento. O artigo 191 inova, estabelecendo que as partes, concordando o juiz, estabeleçam um calendário dos atos processuais. Observa Carreira Alvim que essa regra provavelmente funcionará no vácuo, porque, na prática, dificilmente o juiz se disporá a sentar-se com as partes ou seus advogados para traçar uma estratégia de fixação de datas para a realização de atos processuais, pelo que a norma soa mais como um devaneio do que um meio eficaz de fazer justiça rápida e eficaz. Como é da tradição de nosso direito, é obrigatório nos processos o uso da língua portuguesa, exigindo-se tradução dos documentos redigidos em língua estrangeira, tais como contratos, cartas, notícias jornalísticas, etc. Da prática eletrônica de atos processuais. Seguindo tendência anterior, o Código permite e encoraja a prática eletrônica de atos processuais. A Lei 11.419 de 2006, que continua em vigor,
dispõe sobre a informatização do processo judicial. A autoria dos atos eletrônicos é certificada pela assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Os artigos 194 e 195 estabelecem os requisitos dos sistemas de automação processual, entre eles o de que assegurem a publicidade dos atos processuais. O artigo 196 atribui competência ao Conselho Nacional de Justiça para regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, velando pela compatibilidade dos sistemas. O artigo 197 atribui presunção de veracidade às informações constantes dos sistemas de automação dos tribunais, publicadas em página própria na rede mundial de computadores. Finalmente, os artigos 198 e 199 dispõem, respectivamente, sobre os equipamentos que deverão estar gratuitamente à disposição dos interessados e sobre a acessibilidade ao meio eletrônico por deficientes físicos. Texto e narração de José Tessaider. Fim deste episódio. Até o próximo.